A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu gravei aí um vídeo a respeito do Evangelho de João, capítulo 15, que Jesus se apresenta como uma videira verdadeira e nós, os galhos, é justamente os galhos que produzem o fruto. Ele disse que o Pai é o lavrador, é aquele que cuida da videira e dos galhos. E o galho que não dá fruto, ele corta e lança fora. E os que dão fruto, ele limpa para que produzam mais fruto ainda. E ele disse que nós temos que fazer esse trabalho, né? Nós temos que ir, pregar o Evangelho, produzir fruto. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que levam a preciosa palavra de Deus, gemendo e chorando, eles voltam trazendo consigo seus molhos. Então, a palavra de Deus gera fruto, porque a palavra de Deus, ela gera fé no coração do pecador. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela entra pelo ouvido, desce ao coração e gera fé. Nós temos que trabalhar. Aquele que não trabalha, ele é preguiçoso, enterra o talento que Deus lhe deu. Porque muitas pessoas, eles receberam de Deus um dom, uma graça, o dom da palavra, o dom de pregar a palavra de Deus. E eles pregam com muita ênfase, com muita autoridade, com muito poder e força e glória de Deus. Mas nos últimos dias, a preguiça, a falta de amor por Jesus e pelas almas perdidas tem feito com que muitos fiquem acomodados. E o diabo tem colocado no coração de muita gente, de muitos crentes mesmo, que o Evangelho já foi pregado para todo mundo. Que a cidade A, a cidade B, o bairro A, o bairro B, o bairro C, já está evangelizado demais. O pessoal ali já está cansado já. O pessoal ali já ouviu, já conhece, já sabe tudo. Não precisa mais pregar. Eu digo uma coisa, a igreja está fazendo tanta coisa. A igreja, hoje em dia, os crentes, juntamente com os pastores, muitos dirigentes de congregação, líderes de departamento, hoje em dia eles sabem fazer muita organização de trabalho dentro das quatro paredes, dentro do templo. E lá tem festa disso, festa daquilo, confraternização daqui e outro para lá, congresso não sei de quê, e vai para lá. E a maioria dos que estão lá dentro do templo são crentes. Poucos são os não crentes que vão para os templos. Poucos são. Quando eu trabalhava, que eu pastorava a igreja no município de Tucuruí, estado do Pará, que eu era dirigente de congregação, pastor local de campo, né? Deus dava tanta graça, Deus me abençoava tanto, que a gente convidava pessoas não crentes para ir à igreja e eles iam. Você tem uma ideia? Um dia, num culto de uma igreja que eu era pastor, ali compareceu 27 pessoas não crentes para ouvir a palavra. E esses 27, todos eles, na hora do convite, foram à frente e aceitaram Jesus como Salvador. Sempre eles iam. Sempre nos cultos que a gente estava ali dirigindo, que tinha oportunidade de pregar, sempre era 15, era 11, era 20 pessoas. Teve um batismo lá que foi oferecido um prêmio para o dirigente que apresentasse mais candidato para o batismo. Eu estava numa congregação chamada Monte das Oliveiras, isso no ano de 2000. E ali, Jesus nos deu exatamente 26 candidatos para descer as águas batismais. Mas na hora, 4 foi impedido de se batizar por motivo de força maior, não estavam com saúde física boa para se batizar, estavam com problema de saúde, e mais 22 candidatos desceram as águas. E no outro batismo que teve, aí os 4 desceram as águas, mais os que apareceram. Então, num batismo, a congregação Monte das Oliveiras, no ano de 2000,
apresentou num batismo só 22 candidatos. Então Jesus sempre nos deu essa graça. Mas Jesus disse para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Na hora que o Espírito Santo desceu, na hora que no dia de Pentecoste, quando entrou no templo, um som veemente impetuoso, um som como de um vento veemente impetuoso, e que os discípulos abriram os olhos para ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz que pousou sobre cada um deles, língua repartida como que de fogo. O som parecia de um vento e as línguas pareciam de fogo. E pousou sobre cada um deles, e no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, está escrito que todos eles, 120 irmãos que estavam lá dentro, foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Quando o povo da cidade correu autônomo para ver, imagina 120 crentes falando em mistério. Foi um barulho tremendo na cidade de Jerusalém, e toda a cidade correu autônoma para ver o que estava acontecendo. E eles ficavam admirados, porque a maioria ficou muito admirado, porque eles falavam cada um na língua deles, do povo que estava do lado de fora. É como se, por exemplo, na cidade de Brasília tivesse gente de todas as outras nações, de Inglaterra, França, Alemanha, de todas as outras nações, de todas as outras línguas, e de repente os crentes começaram a falar cada um na língua deles. Brasileiro falando inglês, falando francês, falando alemão, falando japonês, mais ou menos assim que estava acontecendo lá, na cidade de Jerusalém. Eles ficaram admirados por isso, porque aquele povo era povo leigo, era galileu, povo semi-analfabeto, que tinha pouca cultura. Mas enquanto a maioria se admirou, a minoria disse que eles estavam bêbados, cheios de mosto, uma bebida forte que tinha Israel. Mas a Bíblia diz que o Pedro se levantou com ele os 11, cheio do Espírito Santo, e disse que aquilo que estava acontecendo não era bebida forte não, porque os judeus têm por costume não beber bebida forte, não ingerir no seu organismo bebida forte antes das 9 da manhã, e ainda não era 9 da manhã. E o Pedro explicou dizendo, o que está acontecendo na realidade é o cumprimento da palavra do Senhor, que Deus falou pela boca do profeta Joel, dizendo, eis que nos últimos dias, diz o Senhor, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E então é isso que está acontecendo. E o próprio Jesus, aquele que vocês entregaram para os romanos matar, ele prometeu que ele ia enviar o Espírito Santo. Ele disse para nós ficar aqui onde nós estamos agora, porque ele ia rogar ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. E está com 10 dias que ele foi assento ao céu, então isso é o cumprimento da palavra do profeta Joel e da promessa que Jesus nos fez. O Espírito Santo é que está vindo sobre nós. E a Bíblia diz que se cumpriu mais uma palavra que Jesus falou, que os discípulos iam poder fazer o que ele fez e fazer coisas maiores ainda, porque ele ia para o Pai e todo o que os discípulos pedissem ao Pai, assim seria feito para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. E então, quase 3.000 almas aceitou Jesus como Salvador. Então, eu sempre me preocupei, novinho convertido, eu já estava evangelizando com a mocidade da Assembleia de Deus ali na cidade de Tucuruí. E nós fazia cruzada nas ruas, nós fazia cruzada montando palanque em caminhões, embaixo mesmo na terra, nós fazia evangelismo em massa nas ruas. O pastor Célio sempre organizava trio elétricos, carro de som, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tucuruí, sobre a presidência do pastor Célio, alugava trios elétricos, caminhões, e nós saía com todas as congregações, cada congregação com a sua faixa pelas ruas de Tucuruí, pregando o Evangelho. A igreja bombardeava a cidade de Tucuruí com a palavra, com o poder da palavra. A cidade de Tucuruí, quando eu saí de lá, ela já tinha quase 200 congregações. Acredito que hoje ela tem mais de 200 congregações. Ali, para ter uma ideia, o bairro da Santa Mônica hoje está com 5 congregações. Um bairro com 5 congregações. Na cidade de Curitiba, cada bairro tem uma congregação apenas, né? E em Belém e no Tucuruí, uma cidade pequena, uma cidade de um município,
tem mais de 200 congregações. A cidade de Belém do Pará, quando eu saí de lá, só a Assembleia de Deus tinha mais de 7.000 congregações. Então é assim, no Pará, nós trabalhamos para Jesus, pregamos o Evangelho. O Ide de Jesus ainda é cumprido no estado do Pará, no norte do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou aqui na cidade de Curitiba, aqui, mas eu jamais vou relaxar e me tornar um preguiçoso. Porque se em primeiro lugar é Deus, então, o próprio Deus falou pela boca do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo capítulo 2, ele disse que antes de tudo, antes de eu fazer campanha para a prosperidade, antes de eu receber visitas em casa e cuidar delas o dia de domingo todinho, antes de eu tirar o dia de domingo para limpar o carro, limpar o quintal, antes de eu organizar passeios por parque, por bosque, antes de qualquer coisa que eu for fazer, até mesmo antes de campanha de libertação, de campanha de prosperidade, de campanha disso, de campanha daquilo que estão fazendo hoje nas igrejas, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer orações, deprecações, ação de graça, em favor de todos os homens, disse a palavra do Senhor pela boca do apóstolo Paulo, em favor de todos os homens, e a palavra do Senhor diz que isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que mais Deus quer é salvar as almas. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio, e o versículo 17 diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Então o objetivo do Evangelho é salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o apóstolo Paulo diz: não me vergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então a finalidade do Evangelho é salvar almas. E eu, como servo de Deus, a minha finalidade é pregar o Evangelho, é falar do amor de Jesus. Mas é ir. Jesus não disse para os discípulos, após o batismo com o Espírito Santo, continuar em Jerusalém, não dentro do templo. Depois que eles foram batizados, Jesus disse que assim que eles fossem batizados, era para eles saírem. Ele disse sair por todo mundo, a começar por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então as almas não estão dentro dos templos, as almas estão fora. Nós precisamos sair dentro das quatro paredes e ir seguir o ídolo de Jesus, pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, porque o Evangelho ainda é e sempre vai ser o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, Jesus está dizendo que a vara que não dá fruto, ela tem que ser cortada. Líderes de departamento preguiçosos, pastores preguiçosos, que só quer ficar dentro da igreja, fazendo movimento dentro da igreja, tem que ser tirado. Tem que ser tirado porque tem muita gente, como eu já vi mesmo o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba e o presidente da Assembleia de Deus no município de Araraquara dizer que tem muita gente querendo dirigir uma congregação, pastorear uma igreja. Gente que quer trabalhar. Jesus mesmo falou que os últimos serão os primeiros. Os que são chamados por último, eles vão trabalhar mais do que aqueles que já estão lá há muito tempo. Muitas pessoas estão achando, aleluia, que porque eles estão ali orando, estão ali tudo certinho, e que eles vão subir para o céu, porque estão ali tudo certinho dentro do templo, se congregando. Preguiçosos, tem que sair dentro do templo. Tem que ir para as ruas, tem que pregar o Evangelho, tem que falar do amor de Deus, aleluia. É bom ir para a igreja, é bom louvar no conjunto, é bom adorar, é bom pregar a palavra dentro da igreja, é bom orar, fazer campanha, vigília, buscar a presença do Senhor. Mas quando você vai num posto de gasolina abastecer o carro, você não abastece para deixar na garagem de lá, não. Você abastece para sair com ele trabalhando pelas ruas, fazendo alguma coisa. Então, se você vai na igreja, numa vigília, se enche do Espírito Santo, recebe o poder, você tem que sair. Os discípulos não ficaram mais dentro do templo quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles saíram e eles iam nas ruas, nas praças, nos valados, pregando o Evangelho. É isso que nós temos que fazer, pregar o Evangelho, sair e ir ao encontro das almas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Também nós, os pastores, precisamos ir atrás das ovelhas perdidas, porque naquela época tinha uma ovelha apenas perdida,
O pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela uma. Hoje tem mais ovelha perdida lá no deserto do que dentro do templo. E até mesmo dentro do templo tem ovelha perdida. Precisamos sair ao encontro das ovelhas e buscar e resgatar as ovelhas para o Senhor. Precisamos trabalhar, porque os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, nós temos que aproveitar o tempo para ir atrás das almas. Não ficar o domingo todo, sábado todo, recepcionando gente que nos veio à nossa casa, parentes, visitantes, amigos, sei lá, quem que veio à nossa casa, para comer a nossa comida e nos tirar o tempo de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Comigo não tem esse negócio não. Se alguém chegar em casa, ele vai ter que ficar lá em casa, eu deixo todo o barato para ele, a comida, deixo tudo para ele lá e vou atrás das almas. E ainda convido ele para ir comigo. Se ele não quiser, ele fique lá em casa. Nada vai me impedir de fazer a obra do Senhor. Nada vai me impedir. Porque a Bíblia diz que Jesus deixou lá o céu de glória, com a glória e o louvor dos anjos, dos serafins, dos querubins, o trono do Pai, e veio a essa terra para pregar o Evangelho. Eu tenho que tomar o exemplo dele, eu tenho que deixar tudo. O meu próprio Jesus falou que aquele que não deixar o amor, pai, mãe, esposa, esposo, marido, filho, por amor a ele, não é digno dele. E aquele que coloca a mão no arado e olha para trás também não serve para ser discípulo do Senhor.